Essa mensagem nasceu 2 dias atrás de uma conversa despretensiosa com a minha filha, Cessi. E eu estava falando sobre os desafios que ela vai enfrentar com aquilo que ela carrega. Irmão, olha para mim, eu não quero ninguém andando, nem conversando, nem desatento, por favor. Porque essa palavra, ela é muito recente, eu não consegui nem ruminar muito daquilo que Deus falou comigo, mas eu tenho uma impressão no meu espírito, ela vai ser um divisor de estações. A gente está se despedindo de 2024 e acessando 2025, mas não é só uma troca de calendário ou de ano, é uma troca de patente, é uma troca de níveis de autoridade, de fé, de ousadia. Alguém está pegando esse nome de Jesus? Diga amém. Estou conversando com a Cessi, e a Cessi, ela é uma líder nata, ela tem muita autoridade, ela entra em qualquer ambiente, com qualquer tipo de idade, e pode ser qualquer tipo de homem, de mulher, líderes, CEOs, pastores. Ela não se intimida, ela não se amedronta, e ela puxa para si a atenção. Isso é bom quando você está ajustado, mas isso é perigoso enquanto você é imaturo. E eu falei, César, a gente precisa conversar. Você não pode fazer isso, filha, você não pode fazer aquilo, porque você é uma líder nata. Eu comecei a falar, você é uma flecha, você vai governar, você é poderosa na terra. E ela falou, pai, se Deus me fez assim, por que está errado eu agir assim? Eu falei, porque a tua zona de graça, quando você está alinhada, ela te prospera, mas quando você está desalinhada, ela se torna o teu maior desafio. Alguém está comigo? Diga amém. Eu comecei a dar o exemplo de José, e foi daí que nasceu essa mensagem. Eu falei, filha, José governou em todos os lugares que Deus o colocou, mas se o coração dele tivesse desalinhado, a zona de graça dele teria trazido divisão e rebeldia, porque onde colocavam José, ele governava, liderava e puxava para si pessoas. Alguém está comigo? E daí nasceu a mensagem de hoje. É sobre isso que eu quero falar com você, e o tema da palavra de hoje é o poder da luz. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Eu quero falar sobre o poder da luz. A luz, ela é poderosa porque ela dissipa trevas, a luz denuncia o caos e a luz aponta o caminho. E é sobre essas verdades que a gente vai caminhar nessa manhã. A primeira passagem que eu quero trazer para vocês é 1 João 1,5, diz assim: essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Deus é luz e não há nele treva alguma. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Irmão, olha para mim, se há no teu relacionamento, nas suas amizades, no teu ciclo social, na tua empresa, no conselho, ou em qualquer lugar que você faz parte, se existe alguma coisa que não há luz, Deus não está nesse lugar. Se existe algo que você faz e a sua esposa não pode saber que você faz, Deus não está nesse lugar. Se existe alguma mensagem que a tua mulher não pode ver, se existe algum tipo de ambiente que não podem saber que você está, Deus não está nesse lugar, porque tudo que não vem de Deus é obscuro, está encoberto. Mas a palavra de Deus também nos diz que no tempo certo o Senhor trará luz sobre todas as coisas e nada ficará encoberto. Alguém comigo aqui em nome de Jesus? Vamos, alguém aqui queimando. Ele é a luz, ele caminha em luz, e é por isso que todas as vezes que a luz de Deus se revela, aquilo que não é de Deus é exposto, é denunciado. É como um auditório como esse, sem que haja energia elétrica, você não consegue se mover, você tem medo de tropeçar, você não sabe onde as coisas estão, coisas se perdem, mas quando a luz dissipa as trevas, tudo fica claro, tudo fica nítido, tudo toma forma, tudo fica mais fácil de você se mover, e é para esse lugar que Deus nos chamou. E desde quando, pastor, a luz, ela revela, ela aponta, ela dissipa? Desde o princípio. João 1 diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e ele era Deus, e ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e ele era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Então surgiu um homem enviado por Deus, chamado João, e ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Mas ele próprio não era luz,
mas ele veio como testemunha da luz. Estava chegando então ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para aqueles que eram seus, mas os que eram seus não o receberam. Contudo, aos que receberam e aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Tem algum filho de Deus aqui nessa manhã? Tem alguém que pode celebrar a vida de Jesus aqui nessa manhã? Aleluia! Eu vou ter que correr, então não se perde. A gente vai ser levado por Jesus para um lugar alto nessa manhã. Você está comigo? Diga amém. João diz que desde o princípio ele era a luz, e a luz estava com Deus, e a luz era Deus, e tudo foi feito por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. João testifica o que está em Gênesis. Desde o princípio o Filho estava com o Pai e com o Espírito Santo em tudo que foi feito. A gente pega Gênesis, e eu já preguei sobre isso aqui. A Bíblia fala que havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então havia trevas e escuridão, o Espírito estava lá, e a voz do Pai disse: haja. Então você tem trevas, o Pai e o Espírito. Mas onde está o Filho no meio de todo esse caos? Onde é que está o Filho desde o princípio? A Bíblia fala que o primeiro comando que Deus dá quando há caos e quando a terra está sem forma e vazia é: haja luz. E então a luz dissipou as trevas e fez separação entre luz e trevas. Mas no quarto dia se estabeleceu então a constituição do sol, da lua e dos luminares. Então entende uma coisa: no quarto dia Deus estabeleceu o sol e a luz que vem do sol, mas desde o primeiro momento Deus revelou a luz que é Jesus, a luz dos homens. Então a Trindade desde o princípio fez tudo o que foi feito, porque sem os três nada do que foi feito se fez. Então João está dizendo: olha, desde o princípio o Filho está sendo revelado, desde o princípio o Filho está sendo exaltado, desde o princípio tudo está sendo feito por meio do verbo, da palavra. Ele estava no princípio, ele era com Deus, ele é Deus, e tudo foi feito por meio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Alguém está comigo? Diga amém. Primeiro princípio básico sobre tudo que Deus vai fazer na tua vida: o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a única fonte que gera tudo o que você precisa. É por isso que se na tua empresa não tem espaço para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo, tudo que começa lá começou de você. E é por isso que às vezes é tão difícil a gente manter de pé algo que começou na gente, porque se você começa, você sustenta. Mas se foi Deus quem começou, é Ele quem vai sustentar. Então pega isso aqui em nome de Jesus. Tudo que você tem vai ser exposto à luz, e isso não vai trazer caos, pelo contrário, tudo que foi feito se fez, porque desde o princípio Deus estava com você, Deus é por você, Ele fala por você, Ele sustenta você, Ele guarda você. Alguém comigo aqui em nome de Jesus? Diga: tudo que eu tenho, diga, começa em Deus, se sustenta em Deus e aponta para Deus. Alguém está comigo? Diga amém. Mas o mesmo texto de João posiciona João no seu lugar devido. O texto fala: João veio para testemunhar sobre a luz, mas João não é a luz. E aqui, irmão, está algo que enquanto a gente não entende, a gente fica em crise entre dois momentos. Olha para mim, não se distrai. A gente fica em crise entre duas dinâmicas, duas alianças. A gente vê, por exemplo, João falando: olha, importa que eu diminua para que ele cresça. João é o último profeta de uma antiga aliança. João é aquele que veio preparar o caminho para algo novo. Ele veio para testemunhar de quem era a luz. Mas a palavra deixa claro, ele não era a luz. Agora, a partir de Jesus, todos nos tornamos o que ele é. Mateus 5,14: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, a coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Levante as suas mãos. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Declare com autoridade, diga: eu sou luz, eu caminho debaixo da luz,
Em mim não há escuridão, nem trevas. Diga: nada oculto, nem escondido. Diga: a luz de Deus brilha sobre os meus caminhos, e aonde eu for, se há escuridão ou trevas, diga: será dissipada, porque habita em mim o mesmo poder que ressuscitou Jesus no meio dos mortos. Diga: tudo que estava morto, quebrado, diga: vai voltar a viver em nome de Jesus. Alguém pode fazer barulho aqui nessa manhã? Vamos, será que alguém pode dar um brado de liberdade aqui nessa manhã? Aleluia! Aleluia! Ainda bem que eu vim, Jesus. Vamos começar? Fala comigo: a luz dissipa as trevas, denuncia o caos e aponta o caminho. Primeiro conceito que eu preciso entender sobre o que a luz faz é o entendimento que a luz não faz o que eu preciso fazer, mas a luz me dá a possibilidade de. A luz, ela não fala para você quando você acorda pela manhã e aperta o interruptor, ela não fala: cuidado, escrivaninha à direita, 5 passos, a cama está à sua frente. O skate que o seu filho estava brincando ontem está a 1 passo de você tropeçar. Cuidado, tem 3 pecinhas de Lego que vai fazer você gritar como nunca antes. Alguém já pisou numa peça de Lego? Meu Deus. Mas alguém já acendeu a luz de um quarto escuro e ouviu a luz dizendo o que fazer? A luz não é barulhenta, ela não emite comando, mas ela te faz discernir. Você está num ambiente escuro, não vê nada, não enxerga nada, não percebe nada, mas quando a luz se revela, tudo fica claro. Tem gente que se converteu e fala: eu não entendo, pastor, eu me converti, eu perdi o prazer em algumas amizades. Pois é, Deus está te fazendo perceber o que sempre esteve lá, só você não via. Eu não entendo, tem ambientes que eu não tenho mais prazer de estar, as conversas não me tocam mais, as piadas não têm mais graça. Pois é, a luz te fez discernir o que você não podia discernir enquanto andava em trevas. O problema é que muitas vezes a gente está esperando que a luz diga o que fazer, quando na verdade a luz nos dá a oportunidade de. A luz que dissipa as trevas coloca em retirada os nossos inimigos, mas também nos dá discernimento para perceber o que sempre estava lá, mas só você não via. Irmão, guarda isso: a luz nem sempre vai mudar necessariamente elementos de lugar, mas só de permitir você enxergar as coisas. Agora você não pode fingir que não viu o que está óbvio. Agora não dá para você fingir que não viu a dor do órfão, ou que você não percebeu o que Deus está te pedindo para entregar ou fazer, ou que você não percebeu os caminhos que Deus está te convidando para andar, ou que você não percebeu que essa porta que você forçava há tanto tempo não foi Deus quem abriu, por isso ela não se abre, não foi Deus quem te mostrou, por isso que não é leve, não é de Deus para você, por isso que te consome. Quando a luz dissipa as trevas, não tem mais desculpa, não dá para eu dizer eu não sabia, não dá para dizer que eu não tinha percebido, porque a luz que dissipa as trevas revela o caminho e ela te dá discernimento. Alguém comigo diga amém. Isaías 9:2, o profeta está dizendo sobre o Messias que nesse período ainda não via, mas estava a caminho. Isaías 9 é o mesmo texto que em seguida ele fala: um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Versículos antes, Isaías 9:2, ele diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Será que alguém pode dizer glória a Deus por isso? Então fala comigo: a luz de Deus resplandeceu sobre os meus caminhos e me fez discernir o que sempre esteve lá. Sabe, uma das coisas que a luz faz enquanto denuncia o caos é revelar o nosso coração. A luz não vai necessariamente dizer para você: o coração de fulano está desalinhado.
mas a luz de Deus vai te fazer perceber o quão desalinhado o coração de fulano está. A luz expõe as nossas reais motivações. Tem pessoas que até conseguem enganar a gente por um tempo, mas não conseguem nos enganar para sempre, porque quando a luz revela o coração, tudo fica claro. E aí começa a fazer sentido impressões que a gente tinha, desconfortos que a gente tinha, incômodos que a gente tinha. Eu não sei por que eu não conseguia confiar, eu não sei por que eu não tinha alegria. Aí Deus revela o coração, a motivação, e você fala: uau, agora eu entendi. Porque, irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. Deus não unge personagens, Deus unge pessoas. Você está comigo? Tem gente que ainda não conseguiu usufruir da unção, porque a unção de Deus foi derramada sobre quem você é, não sobre quem você finge ser. Deus não ungiu quem Davi fingia ser, Deus ungiu quem Davi era. Deus não ungiu quem José fingia ser, Deus ungiu quem José era. Deus não vai ungir quem a gente finge ser, Deus vai ungir quem a gente é. E é por isso que relações com personagens não prosperam, porque não há unção derramada sobre quem fingem ser, há unção derramada sobre quem somos. Então, quando a luz denuncia o caos, é como escamas que caem dos nossos olhos. Agora eu consigo ver, agora tudo faz sentido. Agora eu não estou mais tateando como alguém que não enxerga em meio a um cenário sombrio. Não, agora eu consigo ver claramente onde cada coisa está e aonde os corações estão. Irmão, guarda isso. Se existe algo que precisamos nos últimos dias, é um espírito de sabedoria e discernimento, porque as pessoas não são o que dizem ser, e elas não necessariamente desejam fazer o que dizem desejar, mas o coração, quando é esquadrinhado por Deus e revelado por Ele, não importa mais o discurso que carregam, a motivação que dizem ter, Deus te permite ver o que homem não vê. Alguém está comigo? Diga amém. Deus não é como o homem é, e Deus não vê como o homem vê. É por isso que um pai pode chamar todos os seus filhos e deixar um de fora, porque era franzino demais para ser ungido. Mas o Deus que vê tudo em secreto olha para homens grandes, fortes e preparados para a batalha e fala: não está entre eles aqueles a quem eu vim ungir, manda chamar onde ele está. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. O Deus que se move por luz e não por aquilo que nós vemos, Ele vai te procurar no dia em que Ele separou para te ungir. E mesmo que homens possam tentar te esconder, Ele vai mandar te chamar. Tentaram esconder José de Deus. Os irmãos de José se incomodaram porque os sonhos eram grandes demais. Qual é a única forma do nosso irmão, que é um grande sonhador, não ser percebido? Se a gente ia escondê-lo. Então esconderam José. Mas o que eles se esqueceram é que o Deus que vê todas as coisas em todo o tempo não depende da luz dos homens para ver aquilo que a própria luz que carrega o permite ver. Deus não precisa da sua luz para ver. Ele é luz, Ele não anda em trevas. Tudo que estava oculto em Deus será revelado. Então os irmãos dizem: agora não dá para achar José, ele está cativo. Mas Deus, no meio do cativeiro, manda chamar José. Você nunca foi esquecido. Pode uma mãe que amamenta o seu filho se esquecer dele? Eu todavia jamais me esquecerei de você, diz o Senhor. Podem esconder Davi, um rei poderoso que estava no trono com grandes exércitos, está perseguindo um menino franzido, mas o menino franzido foi ungido por Deus. Então não é mais sobre o tamanho do exército, não é mais sobre o tamanho das tropas, não é mais sobre o tamanho do trono. É melhor você ser um menino franzino, ungido por Deus, do que um rei poderoso que a glória de Deus não está mais sobre si. Porque Saul experimentou algo que a Bíblia chama de Icabode, a glória de Deus se foi. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. É melhor estar com alguns homens valentes que ainda há pouco eram considerados loucos, mas carregando a unção de Deus no meio de desertos e se escondendo em meio de covas, do que você ser alguém que no passado recebeu uma unção de Deus, mas não está mais fresca, não pulsa, não se move, não está de pé. Deus olha para Davi no meio do deserto e fala: esse é um homem segundo o meu coração. Mas o mesmo Deus olha para Saul sentado no trono e fala: o trono de Israel está vazio. Imagina a humanidade dizendo: não, Senhor, tem um homem assentado lá. Ele fala: que homem? Porque o que está sentado já foi destituído, o trono está vazio.
O que eu chamei está sendo forjado em meio a desertos, ele está a caminho. Irmão, pega isso aqui em nome de Jesus. Um dos maiores desperdícios que a gente pode fazer é, se tornando espiritual, decidir se mover de forma natural. A Bíblia fala sobre homens que têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Que homens são esses? São homens que operam no reino natural, mas não operam no reino espiritual. A Bíblia fala que o sábio a todos discerne, mas por ninguém é discernido. Tem momentos no meu ministério que eu tive que fazer como Davi, faço até hoje. Eu acho que quanto maior o nível de autoridade, alcance e aquilo que Deus vai me confiar, eu acho que mais vezes eu vou precisar fazer o que Davi fez. Tem momentos que você vai precisar babar e se fazer de louco. Você percebeu, você sabe, você já viu o final, mas você se porta como se não tivesse percebido ou visto, porque no tempo certo o próprio Deus vai trazer à tona aquilo que você no Espírito já viu. Alguém está comigo? Diga amém. O tempo revela coração, motivação. O tempo revela o que de fato nos move a fazer o que fazemos. Quando Deus traz luz, você pode perceber que talvez até algumas das suas boas ações tinham uma má motivação. A luz, irmão, dissipa as trevas. Nada fica oculto. E essa não é uma má notícia para a igreja. Se essa palavra tem trazido peso para o teu coração, eu preciso que você entenda que no final dessa mensagem o convite é para você. Porque entender que em algum momento tudo que estava oculto vai ser revelado não é algo que deve deixar o nosso coração apreensivo, mas esperançoso. Eu aguardo ansiosamente o dia em que tudo será revelado, em que o Senhor vai medir e pesar os nossos corações e os ambientes e os lugares, as alianças e os relacionamentos, e nada ficará oculto diante dele. Alguém está comigo aqui? Diga amém. E agora eu vou chegar no lugar que Deus me levou enquanto eu conversava com a Cécia, sentado na cama 2 dias atrás. Você está comigo? Diga amém. Dubai acabou de conectar 16.500 famílias online. Você pode celebrar Jesus. Aleluia. Aleluia. 2 pessoas por família. Cada pessoa que está aqui nesse auditório, já temos o mesmo número de pessoas que tocaremos no estádio presencialmente. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Deixa eu te levar para esse lugar. Eu estou com a Cécia e eu falei, como é que eu explico para ela que o que ela carrega é poderoso e se estiver desalinhado é perigoso? Eu falei, filha, sabe a história de José? José tinha favor de Deus e graça para operar de algumas formas que eram inusuais para outros homens. Olha para mim e guarda isso aqui. A unção de Deus faz com que você opere de uma forma que parece fácil o que você está fazendo, mesmo que seja impossível. Porque quem caminha debaixo de unção e favor faz o impossível se tornar inevitável. É impossível essa porta se abrir, você coloca os pés e ela se abre. É impossível conseguir esse lugar, você coloca os pés e os lugares se abrem. É impossível se assentar nessa mesa, você coloca um pé e a mesa se abre. Por quê? Porque quem caminha debaixo de unção vive o favor de Deus. O favor de Deus, irmão, ele é imerecido. Ele não é uma resposta à sua capacidade natural, não é meritocracia. Ele é uma resposta a uma promessa que Deus te fez. É uma garantia. Não é porque você é bom que vai viver, é porque Deus disse que você vai viver, que você vai viver. Alguém está comigo? Diga amém. Agora, a tua zona de graça, quando você está desalinhado, se torna o seu maior perigo. Por quê? Porque cada um de nós carrega uma zona de graça para operar de alguma forma. Guarda isso aqui. Alguns aqui têm uma zona de graça para comunicação. Você abre a boca e todo mundo para ouvir o que você tem para falar. Quando você está alinhado, você vai falar sobre o céu e não sobre a terra. Você vai falar sobre o futuro e não sobre o passado. Você vai falar sobre promessas e não sobre problemas. Você vai falar sobre cura e não sobre enfermidade. Você vai falar sobre Jesus e não sobre o inferno. Mas quando você está desalinhado, a tua capacidade de comunicação vai comunicar coisas que não deveriam ser replicadas, e vai ter muita gente que vai parar para te ouvir, porque você é bom nisso. Quando você tem uma graça, por exemplo, para gerar recursos, podem te jogar num lugar desértico. Você governa, prospera e constrói tudo de novo do zero, porque essa é a tua graça. Você é um construtor de mundos, você edifica torres, você gera recursos.
Mas se o coração não está alinhado, tudo que você faz para si. Você se torna um construtor de torres de Babel. A visão é grande, é um feito inédito, que até dá a ideia de que vai te aproximar dos céus, mas não aponta para Deus. Os construtores da Torre de Babel queriam se aproximar de Deus por justiça própria. Eles não esperaram que os céus viessem sobre a terra. Eles, de forma independente, falaram: vamos construir um lugar que vai nos levar sozinhos para lá. Eles queriam fazer algo que a criação não se esquecesse deles. Olha o que a Bíblia diz. Diz que eles se reuniram e disseram entre si: vamos fazer algo que vai manter o nosso nome na história. Não seremos esquecidos por conta daquilo que construiremos. Mas o que a Bíblia cita é que homens que tentaram construir um caminho para se chegar até Deus tiveram línguas estrangeiras derramadas sobre eles, não se entendiam mais, não se compreendiam mais, então foram separados e espalhados sobre a terra. E eu te desafio a citar um nome que a Bíblia fala sobre qualquer um daqueles construtores. O nome deles foi esquecido para sempre, mas o mau exemplo deles é contado até hoje. Alguém está comigo? Homens que têm a capacidade de gerar recursos, mas que não apontam para um destino que seja maior do que si mesmo, constroem torres de Babel. Os seus recursos não falam só sobre você. Se Deus te deu recursos, você pode ser alguém que dá voz a quem não tem voz, que cobre quem sente frio, que alimenta quem sente fome, que garante que não vai faltar mantimento na casa do tesouro, que patrocina a expansão do evangelho em outros lugares, que auxilia a igreja perseguida na janela 1040, que investe em visões que mudam a história. Porque tudo aquilo que é a tua zona de graça é aquilo que você opera melhor, mas é também a partir desse lugar que você é medido. A quem muito é dado, muito será cobrado. Alguém está comigo ainda? Diga amém. Eu falei: filho, entende uma coisa, você tem uma graça, você vai ser medido a partir dela. Porque você carrega algo poderoso, você tem que usar do jeito certo. Irmão, olha para mim, isso aqui vai mudar a história de alguém. E eu comecei a falar: César, olha para a história de José. José, ele era um irmão mais novo, mimado, querido, mas os sonhos que ele recebe enquanto estava sendo mimado pelo pai já eram sonhos superiores aos seus irmãos. José, em sonho, já governava sobre os sonhos dos irmãos. Aí ele é vendido, então agora ele se torna escravo, e entre os escravos ele governa. Aí ele é comprado, Potifar leva ele para casa. Aí a Bíblia fala que tudo que estava nas mãos de José prosperava. Então o que Potifar faz? Dá para José governo sobre todas as coisas. José, tudo que você toca prospera, tudo que você faz vai bem. Então governa sobre a minha casa, agora governa sobre os meus rebanhos, agora governa sobre os meus escravos. José governa sobre as minhas posses, José governa sobre os meus territórios. Então José, enquanto escravo, governa. José, enquanto direto de Potifar, CEO, CMO, CFO, eu acho que ele ocuparia várias cadeiras, porque tudo passava por José. Ele governa. Aí a mulher de Potifar se levanta, o resto da história você já sabe. Ele é levado cativo de novo, e ele tem total liberdade, acesso e governo de novo dentro do cativeiro. E aí um dia ele é levado até Faraó, e aí olha o que acontece. Um dia, na presença de Faraó, José recebe o governo sobre todo o Egito, e ele agora de novo governa. E aí vem um período de falta, e José se antecipou, ele começa a governar, e os celeiros estão cheios, e agora as nações vêm buscar nele recursos e respostas, e eles dão todo o dinheiro, e um dia todo o dinheiro do Egito passa para as mãos de José, porque ele tinha sementes enquanto ninguém tinha. E aí eles não têm mais dinheiro, então eles vão até José, e eles entregam todos os rebanhos, e um dia todos os rebanhos daquele lugar vão para as mãos de José, porque ele tinha semente enquanto ninguém tinha. E aí eles retornam para José, e eles falam: José, a semente acabou de novo, a gente não tem mais rebanhos, a gente não tem mais dinheiro, então a gente vai dar todas as terras. E um dia todas as terras do Egito vão para as mãos de José, porque ele tinha semente enquanto ninguém tinha. Alguém está comigo? Diga amém. E aí eles retornam a José: José, a gente já deu todas as terras, todo o dinheiro, todos os rebanhos, tudo que nós temos é a nossa vida. Então em um dia todos os homens, mulheres e crianças são feitos escravos e vão agora pertencer ao governo de José, porque ele tinha semente enquanto ninguém tinha. E aí eles retornam, porque novamente a semente acaba, e eles falam: José, a gente não tem mais o que te transferir, então eu te peço, me dá semente, eu vou plantar e eu vou semear, e quando eu colher eu te devolvo a grande parte, eu fico só com uma pequena parte, porque agora todo o povo trabalha para José, porque José governava e tinha semente enquanto ninguém tinha. Alguém está comigo? Diga amém.
Agora chega o momento em que o coração de José é testado. Se José, tendo o governo que tinha, não tivesse o coração alinhado, eu vou te falar o que José teria feito. José poderia ter feito uma rebelião no meio do seu cativeiro, porque usaria da sua zona de graça e do seu lugar de governo para mobilizar um motim, e talvez teriam saído daquela prisão. Mesmo que José não tivesse feito isso, eu vou te falar o que José poderia ter feito na casa de Potifar. José governava sobre todos os escravos, funcionários, sobre todas as posses, territórios, sobre todos os lugares, inclusive a unção e o governo de José era tão forte. E eu vou abrir um parênteses, isso não está na Bíblia, mas nos dá margem para acreditar que eu acredito que o que seduziu a mulher de Potifar é que o governo que emanava de José, talvez ela não via mais no seu próprio marido. Então ela olhava para José e ela via uma figura de um homem governando no seu lugar de graça, e era tão evidente que aquilo atraiu José para ela. Por quê? Porque é um homem fazendo o que foi feito para fazer. Irmão, eu ouso dizer que se José quisesse, poderia ter tomado para si a mulher de Potifar, a sua casa, e poderia ter dominado sobre todas as coisas que haviam sido confiadas para ele. Agora, se José não tivesse feito isso, quando José assume o governo e tem um anel de poder e está governando sobre todas as coisas no Egito, José poderia ter feito um golpe de estado. José poderia ter dominado, governado e destituído um faraó. Pastor, eu ainda não entendi o que isso tem a ver com a luz. Eu vou te explicar. Nosso coração é revelado nem sempre quando a gente não tem o que a gente deseja ter, mas o nosso coração sempre é revelado quando a gente conquista tudo que um dia a gente desejou conquistar. Você vai conhecer o coração do homem em 3 momentos: enquanto ele não tem o que ele quer, como ele se porta; quando ele tem aquilo que ele sempre quis, como ele se porta; e o terceiro momento que o coração do homem vai ser revelado é: se tirarem dele aquilo que ele tinha, como ele se porta. Como Davi se portou? Ele diz: ai de mim de tocar em alguém que um dia Deus ungiu. Como José se portou? Governou para os seus senhores e foi fiel até o fim. Como Abraão se portou? Tinha todas as coisas, foi próspero no meio do deserto, se tornou pai, mesmo sendo impossível. Mas quando Deus pediu para ele um filho, ele falou: eu não posso negar aquele que me deu tudo que eu tenho. Como Jesus se portou? Nos últimos momentos, nos últimos minutos, ele pega um cálice e ele fala: pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Esse cálice ele não é físico, ele não é literal, mas o cálice que Jesus pede para que o pai afaste dele é um cálice que carregava o meu juízo e o seu, o meu julgamento e o seu, o meu cativeiro e o seu. Por que Jesus pede para que, se for possível, o pai afaste dele aquele cálice? Porque ele sabe que no momento que ele tomar sobre si todo jugo e todo cativeiro e toda doença, ele vai ser feito pecado, e não dá para ter mais acesso ao pai, porque ele vai se tornar pecador. Jesus está dizendo: pai, desde o princípio eu sou um com você, desde o princípio todas as coisas foram feitas através da nossa aliança, somos um. Mas se eu tomar desse cálice, pai, eu vou me afastar. Se possível for, não permita que eu seja afastado, mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Irmão, o que a luz faz com homens é revelar o nosso coração enquanto não temos, quando conquistamos, e se perdemos parte daquilo que sempre sonhamos. O meu coração foi testado enquanto eu sonhava ter uma família, mas eu também fui testado quando Deus me deu uma casa. O meu coração foi testado quando eu consegui entrar numa casa em Miami, a gente plantava uma igreja, mas eu também fui testado quando eu fui despejado dela e morar de favor. Eu também estou sendo testado em morar em uma casa muito maior do que um dia eu imaginei que moraria. O meu coração foi testado quando eu honrei ao Senhor, pregando para 15 jovens na garagem da minha casa, mas eu também fui testado quando eu vivi coisas extraordinárias no meu ministério, mas eu também fui testado quando Deus me pediu para abrir mão de green card e voltar do zero e recomeçar. Guarda isso aqui em nome de Jesus. A luz dissipa as trevas e te aponta o caminho, revela motivações de quem te cerca, mas a luz também serve para revelar o nosso coração e denunciar os nossos caminhos. Se existe algo mal em mim,
mim, Senhor, me revela e denuncia, para que eu não tropece, para que eu não me perca, para que eu não seja pesado, medido e reprovado, para que naquele dia eu não ouça do Senhor, afasta-te de mim porque eu não te conheço, mas para que eu ouça do Senhor, servo bom e fiel, há uma morada preparada para você. A luz de Deus não é só para colocar em retirada os nossos inimigos, mas também é para nos proteger. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. O lugar que precisamos andar, no nosso lugar secreto, é um lugar de luz. Deus me revela, me mostra, me sonda, me mede. Pai, se existe algo mal em mim, denuncia. Você precisa ser quebrantado diante do Senhor, porque não tem nada pior do que vivemos uma farsa, achando que de Deus estamos escondendo algo. Não há nada que fique oculto diante dos olhos do Senhor. Alguém comigo aqui diga amém. Uma coisa que me chama a atenção na vida de Davi é que o clamor de Davi é a Deus, que eu nunca saia desse lugar. Uma coisa eu peço, e ela eu persigo: que eu possa permanecer na tua presença todos os dias da minha vida. Mas olha o coração de Saul como é revelado. O profeta chega para Saul e fala: Saul, você foi rejeitado, a glória de Deus não está mais sobre você. Saul não se quebranta, não se humilha, não clama misericórdia, não jejua, não se prostra. Você sabe o que Saul faz? Saul fala assim: eu só peço uma coisa, que o Senhor não deixe o povo perceber que a glória dele não está mais sobre a minha face. Irmão, quando a gente está desalinhado, a gente não está preocupado com o fato de não carregar mais uma glória fresca de Deus. A gente só está preocupado que os outros não percebam que a glória de Deus não está mais sobre nós. Lagoinha, guarda isso aqui. Eu estou falando como um posicionamento profético. Deus me deu essa palavra 2 dias atrás, e ontem à noite eu entendi o porquê de, nessa data, nesse momento, nessa temporada e nessa estação, falar sobre isso. Eu creio que a gente vai viver alguns momentos difíceis como igreja nos próximos meses. Eu creio que algumas ondas vão ser mais fortes e alguns ventos vão vir com força sobre nós, mas a luz de Deus vai revelar cada detalhe, e aqueles que forem encontrados em falta serão julgados, mas aqueles que forem encontrados com pureza serão exaltados. Deixa eu profetizar em nome de Jesus sobre você e sobre a tua casa. Levante as suas mãos e feche os teus olhos. A luz de Deus brilhará sobre os teus caminhos. Você não vai tropeçar nem se perder. Você não vai, como um homem que não enxerga no meio de um quarto escuro, tatear as coisas. Não, você vai ver com clareza. Você vai se mover com clareza. Você vai discernir a todos e por ninguém será discernido. Você vai se mover com sabedoria, com graça, com autoridade. Você vai correr e não vai se cansar. Você vai voar alto como águia, e você vai ver dos céus o que os céus estão fazendo sobre a face da terra. Você e os seus filhos serão poderosos na terra. E eu declaro em nome de Jesus, começando por mim e pela minha casa, e profetizando sobre você e sobre a sua casa. Se existe algum caminho desalinhado, se existe algum pensamento desalinhado, se existe alguma motivação desalinhada, o Senhor nos dará a chance de consertar. Tudo que foi quebrado será restaurado, tudo que foi perdido será restituído, tudo que foi esquecido será relembrado. O Senhor trará à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Não haverá no teu casamento, ou nos teus negócios, ou na tua empresa, ou sobre os teus colaboradores, ou sobre aqueles que te cercam, escuridão ou nada oculto. O Senhor vai trazer à tona e revelar motivações e corações. Aquilo que parecia aliança, mas nunca foi sobre uma aliança. Aquilo que parecia de Deus, mas nunca foi Deus quem estabeleceu. Aquilo que parecia bom, mas não carrega a bondade de Deus. Aquilo que enchia os teus olhos, mas não é um caminho de vida. Eu declaro em nome de Jesus, vindo à tona agora. Sejam amizades, ambientes, lugares, empresas, sociedades, sejam contratos, negócios, projetos, estratégias, sejam planilhas, sejam o que você desenhou para o próximo ano, seja uma agenda que você estabeleceu para os próximos anos, seja o que for na terra, seja o que for que você domina, governa, lidera. Eu declaro a luz de Deus trazendo evidências do coração de Deus. Você vai discernir e você vai ser mais assertivo.
você não vai se perder, você não vai andar em engano, você não vai precisar de 40 anos para acessar a terra da promessa, porque você não vai caminhar em ciclos. Deus vai alinhar o teu coração e Ele vai dizer: filho, é por aqui não, é esse o caminho, esse caminho não, essa é a porta, essa porta não, essa é a aliança, essa aliança não, essa amizade não. Deus entregará feridos diante de ti, os seus inimigos, eles virão contra ti por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão. Toda palavra maldita liberada contra você, o Senhor trará juízo sobre elas. Toda arma forjada contra você, ela não prosperará. Eu declaro a luz de Deus dissipando trevas, a luz de Deus revelando caminhos, a luz de Deus te mostrando o que é de Deus, o tempo que é de Deus e a forma que é de Deus. Você vai ter sabedoria para discernir tempos e modos. Você não vai se precipitar, mas você também não vai perder o timing. Você vai caminhar debaixo da nuvem, a glória vai te seguir, a glória vai te alinhar, ela vai te governar. Você vai caminhar e meditar debaixo de uma palavra de dia e de noite. Não haverá espaço no teu coração para o medo, porque não recebemos o espírito de covardia, mas o espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Você vai batalhar batalhas que o próprio Deus vai à sua frente e Ele vai te fazer discernir aquilo que olhos não viram, 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 aquilo que olhos não viram. Você vai ver pelo Espírito, você vai se mover pelo Espírito, você vai caminhar pelo Espírito, você vai governar pelo Espírito, e sobre a face da terra brilhará a luz de Deus. Nós declaramos 2024 e os primeiros meses de 2025, que venha a luz de Deus sobre a igreja brasileira, sobre as famílias das igrejas, sobre a liderança da igreja. Deus está purificando, alinhando, e Ele será exaltado uma vez mais. Se alguém recebe isso em nome de Jesus, você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Será que alguém pode fazer barulho? Vamos, igreja, declare que se fechem diante da sua voz e não adoeças nenhuma, que fiquem de pé diante de nós e a tempestade. Vamos, declare. Pode celebrar Jesus no seu lugar. Vamos, exalte a Ele, exalte a Ele. Aleluia! Alguém recebendo algo de Deus aqui nessa manhã? Eu ainda não terminei. Você que precisa ir embora, pode ir. Mas você que acha que a gente já está indo para o apelo e nunca fica para assistir o apelo, por favor, espera 5 minutos. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui nessa manhã. Alguém comigo, diga amém. Fica de pé, vamos receber o final dessa palavra de pé. Ainda bem que eu vim, Jesus. A sua zona de graça evidencia o seu coração. Pega isso aqui, a sua zona de graça evidencia o seu coração. Se você tem graça para gerar recursos, você vai ter recursos. Mas é nesse lugar que o seu coração vai ser revelado. Dinheiro não tem caráter. O dinheiro potencializa o caráter de quem o tem. Se você é generoso, o seu dinheiro vai gerar obras de generosidade. Se você é escasso, o seu dinheiro vai ficar só em você. Se você tem um dom de comunicação, você vai falar sobre coisas dos céus. Mas se você não está alinhado, você vai ser aquele cara que sempre chega na roda falando da última má notícia que saiu. Eu vim aqui profetizar em nome de Jesus as evidências da sua zona de graça, gerando marcos históricos aonde você for.
Se Deus te deu comunicação, no momento certo você vai falar do seu testemunho e o nome de Jesus vai soar mais doce na sua boca. Vai ser irresistível ouvir falar de Jesus enquanto você fala. Se Deus te deu graça para gerar recursos, você vai fazer em 1 ano aquilo que você não fez na última década e vai se esforçar menos e se desgastar menos, porque não é sobre você. Você entendeu? Existe algo que Deus derramou sobre você. Você e a sua casa governarão e vocês não serão reprovados. Eu declaro em nome de Jesus, corações alinhados, vivendo um romper sobrenatural. Alguém recebe isso aqui? Diga amém. Jeremias 17:9 diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Gálatas 6:7 diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Vamos, igreja, vem comigo. Efésios 5:8 diz: porque antes vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Então vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça, verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-se na luz, pois é vergonhoso até mencionar as coisas que eles fazem em oculto. Meu Deus. Pois é até vergonhoso mencionar as coisas que eles fazem em oculto. Tudo, porém, que é exposto pela luz, torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Glória a Deus, obrigado, Jesus. Versículo 14: e é isso que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia. Não, se for para ele você pode fazer melhor. Aleluia. Aleluia. Santo. Mateus 6:22. Alguém consegue ouvir mais 5 minutos da palavra de Deus? Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz está dentro de você, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão. Último princípio sobre a luz, eu quero profetizar sobre você. A luz aponta o caminho. Fala comigo: a luz dissipa as trevas. Diga: a luz denuncia o caos, e a luz aponta o caminho. Essa é a boa notícia que eu tenho. Fala para alguém perto de você: a luz aponta o caminho. Você não vai andar em engano, você não vai ficar perdido, porque a luz de Deus aponta o caminho. Alguém recebe isso aqui em nome de Jesus? Declare com autoridade, diga: eu sei que a luz de Deus aponta o caminho. Salmos 119:105 diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e é luz para o meu caminho. Salmos 18:28, tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada, o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. João 8:12, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz
da vida. Será que alguém pode celebrar aqui nessa manhã? 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Você pode declarar isso? Diga: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Diga: que ilumina os meus passos, e a luz que clareia o meu caminho. Salmos 27, 1 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem eu temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Feche teus olhos e curva tua cabeça. Eu quero profetizar sobre você. Feche teus olhos, curva tua cabeça. Se você quiser, coloca a mão no teu coração, ou estende ela como alguém que recebe algo que escorre dos céus. Eu vou profetizar essa palavra para você. O Senhor é a tua luz e a tua salvação. A quem você temerá? O Senhor é a força da sua vida. De quem você se receará? Deus é contigo. Deus é por você. Deus é com você. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ele vai guardar a tua entrada e a tua saída. Ele vai te livrar dos homens maus, dos olhos maus e da língua felina. Ele transformará todo teste em testemunho, toda crise em uma nova patente. As marcas que os seus inimigos fizeram no teu corpo, no teu passado, não só serão cicatrizadas, como se tornarão marcas das novas patentes que Deus está te dando no tempo presente. O que não te matou no passado vai te tornar mais forte no futuro. Você dominará sobre tudo que um dia quase te parou. Se o teu casamento já teve crise, você governará sobre o divórcio e ensinará quem está enfrentando o que você venceu. Se você precisou lutar contra vícios, você vai abençoar com seu testemunho quem ainda vai vencer. Se você foi humilhado, faltou comida na tua despensa, se você passou por privações, os seus celeiros não só serão abastecidos, como terá recurso suficiente para abastecer celeiros ao teu redor também. Tudo que um dia te feriu, te marcou, te machucou, te humilhou, tudo que um dia te quebrou ou quase te fez morrer, eu declaro em nome de Jesus, vai ser usado pelo próprio Deus para te levar a lugares mais altos, porque os nossos inimigos, sejam poderes ou autoridades, sejam principados ou potestades, já foram colocados debaixo dos pés de Jesus, e Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então você vai entender que para cada novo nível de levante dos seus inimigos, há um novo nível de exaltação do seu Deus. Se os seus inimigos estão colocados debaixo dos seus pés, cada novo nível de exaltação te leva para um lugar mais alto. Você e a sua casa guardados, blindados, ungidos, separados, protegidos. Você e a sua casa correrão e não se cansarão. Você e a sua casa viverão cada palavra que Deus te fez. Vocês são filhos da luz, vocês pertencem à luz, e você e a tua casa viverão cada promessa no tempo perfeito, em nome de Jesus. Se você recebe isso, diga amém. Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar.